quando você é, quando você é contratado, né, para atender uma igreja e você detecta, né, qual é onde está o coração daquela liderança, né? E você mesmo já deu que pode ter várias respostas. Sim. Mas você tem uma visão. Você acabou de falar a tua visão daquilo que você biblicamente, né, de fato acredita que seja o propósito da igreja, que é a questão de pregar o evangelho e fazer discípulos na terra. Mas quando você detecta que a visão do pastor está ou nos bons dos cultos, né, nos grandes cultos e dentro do prédio, ou na estrutura física, ou até outras intenções, né, que às vezes é muito mais empresarial e financeira do que realmente a essência do evangelho, infelizmente tem isso. Como é que você lida com isso profissionalmente? Porque o cara te contratou para você atender o que ele quer. E de repente ele não quer aquilo que você... Tem para oferecer. Não, aquilo que você acredita. Sim. Como um pastor mas ali você está como um profissional, é tipo um advogado. Sim. Né? Advogado, sim, ele como ser humano ele tem os valores dele, mas às vezes ele vai ter que defender um cara que cometeu um crime. Sim. Ele vai ter que defender ele de uma forma possível, nem que seja para minimizar ali os danos ali, né? Sim. O advogado tem que ter essa frieza, né? E tem muita discussão ética sobre isso. Nessa discussão ética, como é que você lida? Eu sou da área comercial, né? É difícil. Eu sou da área comercial e na área comercial a gente aprende a ouvir muitos nãos. E quando a gente aprende a dar nãos para um cliente, é maravilhoso. Porque a gente está consciente do que a gente consegue entregar ou não. Imagina um cliente querendo comprar e eu digo assim, senhor cliente, eu não vou te vender, porque a gente não está em acordo e o que eu entrego não vai ser suficiente para você ou não vai ser bom para você. Então, não vou te vender. O vendedor fala isso, cara. O cara tem que estar muito consciente e maduro, né? Eu aprendi com o Senhor a falar verdades. E algumas verdades são duras de falar e duras de ouvir. Então, eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Tem dois casos que um eu assumi e outro eu disse não. Uma igreja crescendo, bastante famosa, não vou falar o nome, que eles me chamaram para fazer uma análise, para eu começar para eu ver quais eram os problemas e começar um mapeamento para oferecer o meu serviço de consultoria. Eles queriam principalmente na área administrativa, né? Você ajuda a gente a estabelecer processos administrativos na igreja. Está crescendo muito. A cada mês está nascendo a possibilidade de um espaço novo em vários lugares do Rio de Janeiro e do Brasil. E quando eu cheguei lá, eu vi que a intenção deles era financeira, mas um financeiro pensando na missão. Não era queremos ganhar dinheiro. Não era. Só que o foco deles era dinheiro. Por mais que a intenção por trás do dinheiro era boa, o foco era arrecadar melhor e arrecadar com mais substância, né? E aí eu peguei e expliquei. Vocês estão com dificuldade aqui de formação de pessoas. Por quê? Você está dizendo que a arrecadação está dando errado porque na hora de contabilizar não bate. E não bate muito. Isso aqui tem uma questão de caráter e tem uma questão de materialidade. A pessoa não está sabendo fazer. Então tem alguns processos muito simples para resolver isso aqui, mas você está precisando treinar pessoas. Qual é o processo de treinamento de pessoas que vocês têm? Eu não tinha nenhum processo. Quem estava mais tempo, quem estava se voluntariando mais, eles puxavam e pronto, começavam a fazer. Olha, é assim que a gente faz, é só você repetir. Entendeu? E eu falei assim, olha, para isso funcionar, você precisa... Eu dei 3 direções. E o pastorzão não vai querer isso, não. Aí não vai querer? Ele não vai querer fazer isso, não. Eu não tenho problema, mas eu também não posso ajudar vocês. Eu não posso mesmo ajudar vocês. E eu disse não para eles, porque o que ele não queria é trazer total transparência para o processo. E quando a gente fala de dinheiro e igreja, tem que ter transparência. E eu acredito até que ele não queria trazer transparência porque ele está fazendo uma coisa errada. Nem acredito nisso. É porque ele não queria dar transparência no processo, né? E a outra igreja, um outro caso bem diferente, que quando eu admiti o processo, aceitamos, não fui sozinho, fiz com minha equipe, né? Uma igreja tem uma crença na palavra bastante diferente do que eu creio em muitos pontos. E aí, a primeira reunião, a segunda reunião, eu falei com eles, olha, sobre isso, eu creio assim, 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 assim. Eu não vou te dar aqui na consultoria o que eu creio. Eu vou fazer um trabalho profissional e técnico. Mas você concorda, e sabendo que eu penso assim, 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 creio assim, 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 a gente fazer um trabalho junto? Aí ele, por mim, tudo bem, se você sendo profissional. E aí foi excelente, porque eu vi o coração deles, eles estavam realmente com o coração no Senhor,
e voltado ali para cuidar das pessoas. Pelo contrário, estavam dando mais do que deveriam. E eu precisei, no processo da consultoria, eu falei, pastor, o senhor precisa parar de ofertar. O senhor precisa parar de pagar as contas da igreja, porque senão sua igreja não vai crescer. Porque a igreja, os seus líderes estão olhando assim, ó, qualquer coisa o pastor resolve o problema. Porque ele tinha uma situação financeira boa. Ele tirava do bolso dele. Ele tirava do bolso dele, quase tudo. Acho que 50% ou 60% da igreja ele tirava do bolso dele. Um profissional bem-sucedido, muito inteligente. Então ele acabava dando mais do que deveria. Eu falei, a igreja precisa sentir essa falta. Porque quem sustenta essa igreja não pode ser o pastor, precisa ser a igreja. O Senhor através da igreja, toda a igreja. Aí ele tomou um choque, não gostou de ouvir aquilo, mas quando ele voltou, a esposa e ele foram refletir e falou, você está certo. Eu preciso dar uma recuada. Né? Então, é exatamente isso. Falar a verdade, entender o coração do outro que está do outro lado e ser sincero no processo. E aí, se ele não quiser, eu teve várias igrejas, inclusive minha esposa tem um caso assim, pessoal, que ela se apaixonou. Rob, você precisa ajudar essa igreja. E eu falei assim, tem tanta dificuldade ali, tem tanta coisa, que eu falei 2 coisinhas só e eles pularam, que vai dar muito ruim para eles. Vai ser muito ruim e essa igreja vai fechar. É assim mesmo. Se eu trouxer realmente os processos bíblicos, essa igreja fecha. Porque tem muitos casos assim de pastores que não são pastores, quer dizer, se titularam ou alguém titulou ele como pastor, não é pastor, não sabe fazer isso, não foi chamado para fazer aquilo, mas está à frente de uma congregação. Pessoas machucadas, processos que não ajudam, não curam as pessoas e não apresentam Jesus de fato às pessoas, né? Infelizmente tem muito isso no Brasil, né? E eu não pude fazer. Sim, sim.